Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui nesse 12º evento Painéis de Engenharia da SENGE. Agradecer pelo convite e pela oportunidade de falarmos um pouco sobre um tema que normalmente, para muitos, pela pouca influência que tem na capacidade de geração de energia, ele passa um tanto ao largo, mas que a gente tem identificado um potencial para contribuir no painel de energias renováveis do Brasil. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre ações de desenvolvimento do setor de biogás e biometano. E essa apresentação ela não é uma apresentação acadêmica, ela tem uma finalidade muito mais de olhar mercado e negócio, né, porque essa é a nossa área de atuação do Senai e também do sistema Fiergs. Basicamente, para a gente contextualizar um pouco, apresento aqui o mapa dos Institutos Senai de Tecnologia e Instituto Senai de Inovação, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos 10 anos, dentro de um programa nacional, que é o Programa de Desenvolvimento da Competitividade da Indústria Brasileira, e que foi identificado em função, já ainda no início dos anos 2000, pela perda da nossa competitividade frente ao mercado global. E por isso que foram, então, instituídos esses institutos, sendo que no Rio Grande do Sul aqui nós temos 2 institutos de inovação, que são focados basicamente em pesquisa aplicada, sempre com a indústria e a universidade como parceiros. Os 2 do Rio Grande do Sul são os de metal mecânica e de polímeros, ambos na cidade de São Leopoldo. Na parte do Instituto de Tecnologia, que estão mais focados na prestação de serviço, consultoria, desenvolvimento tecnológico aplicado, mas também metrologia para a indústria gaúcha, a indústria nacional. No Rio Grande do Sul temos aqui 6 desses institutos, e nós estamos falando aqui, então, em nome do Instituto de Petróleo, Gás e Energia. Tem ainda, aqui em Porto Alegre, o Instituto de Alimentos, em Novo Hamburgo, Calçados e Logística, em Estância Velha, de Couro e Meio Ambiente, em Caxias do Sul, de Mecatrônica, e também em Bento Gonçalves, Madeira e Imobiliário. Então, esse é o rol dos institutos do Rio Grande do Sul, e que tem competências que são, então, complementares através de um processo, logicamente, de atuação em rede. Bom, contextualizando um pouquinho, nós temos uma grande capacidade de produção de biomassa nesse nosso país, e principalmente em função da produção de proteína animal, seja de suínos, seja de aves ou de gado. O processo, basicamente, da produção de energia a partir de biogás, ele passa, logicamente, por uma metodologia que usa os biodigestores como forma de aproveitar a capacidade de geração de metano dos substratos utilizados. Não necessariamente são de origem animal, pode ser também de origem vegetal, como um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, junto com a Companhia Estadual de Energia Elétrica e CEASA, para a produção de energia elétrica a partir de produção de biogás com resíduos da CEASA aqui de Porto Alegre. Esse projeto está em andamento, deve ser concluído no próximo ano com recursos da ANEEL. Bom, basicamente, o que esse desenho, o que esse esquema nos apresenta são as diferentes oportunidades de aproveitamento da biomassa como formas de valorização e de otimização do processo produtivo do agronegócio. Aqui está muito focado no agronegócio, porque, como diz a própria Ana Pellini, a nossa secretária aqui da área ambiental do Rio Grande do Sul, se hoje um produtor de suínos que tenha lá 2 ou 5 mil cabeças e queira aumentar a sua capacidade de plantel, não consegue licenciamento ambiental sem que faça um sistema de aproveitamento e de geração de biogás para melhor destinação dos resíduos gerados. Então, isso aí nos dá uma oportunidade muito grande de produção de energia elétrica ou energia térmica e também do uso, né, do substrato depois do processo todo de biodigestão para termos, então, também um produto que funciona como um adubo de alta qualidade. Dentro desse contexto,
nós temos que sempre olhar o que é o nosso marco legal maior, que é o nosso compromisso como nação frente à COP21 de redução de emissão de gases de estufa, e os números estão aí definidos. Isso é compromisso do nosso país que tem que ser cumprido. Uma das formas de fazer isso é melhor aproveitamento dos resíduos também do agronegócio. Já estão mapeados investimentos até 2030, dentro de uma expectativa de atingir esses resultados, para a produção de biogás metano da ordem de 50 bilhões de reais. Não é muito dinheiro, mas considerando-se aqui esse horizonte de tempo e o efeito que isso pode gerar na diminuição dos gases estufa, efeito estufa, nós temos aí um aproveitamento muito grande. O setor sucroenergético é o que causa maior impacto no Brasil, muito mais do que produção animal, mas também são importantes. Logicamente, para tudo isso é necessária uma ação integrada do governo, também das entidades da indústria, dos produtores, buscando assim o desenvolvimento setorial do biogás. O potencial brasileiro para a produção de energia ele é bastante grande, não é desprezível. Nós podemos chegar até 52 bilhões de metros cúbicos ano de biogás. Logicamente, quando ele passa a ser refinado para chegar ao estado de biometano, a gente tem aí uma redução de volume, mas isso significa que hoje o biogás purificado ou refinado, ele significa que nós temos uma capacidade de produção de biometano superior ao gás natural que importamos hoje da Bolívia. Nós estamos aqui mencionando o aproveitamento de gás natural da produção da nossa bacia de Campos e do pré-sal, somente aquilo que é importado da Bolívia atualmente, e que hoje abastece o país basicamente a partir daí. Nós temos ainda uma capacidade no Brasil de produzir alguma coisa em torno de 78 milhões de metros cúbicos dia de biometano. Isso significa que esse biometano poderia, no aproveitamento de veículos a biometano, a biogás, substituirmos quase metade do consumo de diesel no Brasil como fonte energética. Isso é um número muito importante, porque a redução da poluição gerada na comparação entre biogás e biometano com o diesel pode chegar até 70%. Tem dados medidos já que comprovam em determinado tipo de veículos de menor eficiência, no mínimo 27% de redução de poluentes, utilizando-se o biometano como fonte para a energia desses veículos. Foi também já definido pela ANP, isso está no marco legal, que o biometano deve conter no mínimo 96% de metano para poder ser compatível com o gás natural, ou seja, para poder ser injetado na nossa rede de gás natural, que é distribuído aqui também no Rio Grande do Sul pela Sulgás. Então, esses dados nos demonstram que a gente tem sim condições de melhorar a nossa capacidade energética do Brasil com redução do impacto ambiental e com menor custo, inclusive. A capacidade de geração de biogás, biometano hoje no Brasil permitiria suprir até 24% da capacidade da demanda de energia elétrica nesse país. Então, o número é considerável, sim. Só que, para fazer isso, logicamente que teríamos que ter condições de investimento, como já aconteceu com a eólica e vem acontecendo também com a solar. E o marco legal ainda não nos traz, porque não temos hoje leilões quase de geração de produção de biogás disponíveis no Brasil. Esperamos que isso venha acontecer no futuro, mas enxergamos que o biogás é uma grande oportunidade para contribuir também com a segurança do Sistema Integrado Nacional de Energia. Sem dúvida nenhuma, porque biogás é relativamente fácil de acumular. É fácil de guardar, é fácil de você ter a capacidade de geração de energia elétrica a qualquer momento do dia, diferentemente da eólica ou da solar, que depende das condições naturais daquele momento. Para terem uma ideia, na capacidade instalada hoje da geração de energia elétrica a partir de biomassa,
Mas aqui eu tenho que abrir um parênteses. Logicamente, aqui, quando eu falo de biomassa, eu estou falando de todas as formas de biomassa hoje consumidas no Brasil. Então, oriundos da floresta, então madeira, lenha, é ainda a principal, infelizmente, mas ainda é a principal fonte de biomassa para geração de energia elétrica no Brasil. Também os resíduos hoje da casca de arroz estão começando a ocupar muito espaço aqui nos estados, aqui no Rio Grande do Sul, Mato Grosso também, como uma forma de oportunidade, Goiás também, de você poder produzir energia elétrica a partir da queima da casca de arroz. Mas aí são processos, basicamente, de pirólise, de queima de algum tipo de substrato, algum tipo de fonte vegetal para a geração de energia. O biogás, na sua essência, é uma forma de também nós reduzirmos a poluição. É lógico que vocês podem ver ali que dos resíduos sólidos urbanos, que tem um potencial bastante razoável, mesmo assim ainda há pouco perante ao nacional, ao todo 100%, porque são apenas 1%, mas os resíduos sólidos urbanos hoje são totalmente descartados ainda, mesmo que a legislação não mais permita, até mesmo em lixões. Então, a quantidade de geração de energia, de 14 gigawatts, já é uma realidade, é pouco comparado dentro da demanda energética nacional, mas é um alento, é uma possibilidade, é uma tecnologia que está aí disponível e que deve ser melhor aproveitada. Foi feito agora, há 3 anos atrás, o lançamento do Mapa das Biomassas do Rio Grande do Sul, e que nos traz uma ideia muito clara do que é o potencial de geração de biogás ou de produção de energia a partir de biomassa de todas as formas disponível. Eu trouxe aqui somente o cenário 3, porque esse é o pior cenário que a gente tem em todo o estado do Rio Grande do Sul, que permitiria aqui a produção de 2,6 milhões de biogás, de metros cúbicos de biogás dia. Para vocês terem uma ideia, a Sulgás, que é a companhia de gás aqui do estado do Rio Grande do Sul, comercializa 2 milhões, aproximadamente, 2 milhões de metros cúbicos de gás natural dia. Então, somente com o aproveitamento das biomassas de origem da agroindústria, de vinícolas, de suínos, de aves confinadas, enfim, de gado confinado igualmente, nós teríamos essa condição de produção de energia superior a todo o gás natural comercializado nesse estado. E essa fonte de energia ela está totalmente disponível e não é aproveitada. Então, esse potencial de crescimento ele é real, ele deve ser melhor trabalhado. Se nós olhássemos o melhor cenário, que eu não trouxe o mapa aqui, nós teríamos, mas está disponível, você pode baixar pelo site da Secretaria Estadual de Energia, no estado do Rio Grande do Sul, que permite nos trazer essa informação. O Atlas da Biomassa ele tem um mapa também do melhor cenário de aproveitamento. Aí nós vamos encontrar a área mais escura do nosso mapa nessa região, da região de Campanha, onde tem muito gado produzido de forma extensiva. Só que, logicamente, não é possível coletar esse esterco que está espalhado pelo campo. Mas existe, sim, um potencial de biomassa muito grande. Uma coisa que está nos ajudando um pouco a desenvolver essa tecnologia e ampliar o mercado é a oportunidade do que o marco legal hoje nos proporciona. Mesmo que ainda não atenda a todos os requisitos e necessidades, traz uma condição de se começar a desenvolver a produção de biogás, biometano aqui no Brasil. O próprio Proinfa é uma base que já fortalece, então, a geração de fontes de energias renováveis, e aqui também enquadramos o biogás com base em biomassa de rejeitos animais como uma forma de produção de energia limpa, uma forma de produção de energia renovável. O próprio planejamento estratégico do Rio Grande do Sul, que é lá de 2007, trouxe um primeiro cenário para isso. Foi instituído pelo governo do Estado um grupo de trabalho que poderia, no nosso ponto de vista, das diversas instituições que hoje trabalham para o desenvolvimento da cadeia do biogás no Rio Grande do Sul, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, poderia ter uma atuação melhor esse grupo de trabalho, mas ele está constituído. Nós temos a própria resolução da ANP de 2015, a resolução 8,
que regulamenta o biometano como combustível veicular e que dá, naquele momento, ainda em 2015, um aproveitamento apenas do biogás produzido de fontes agro-silvopastoril. Então, ali não estava ainda contemplado o uso de resíduos urbanos ou dejetos, por exemplo, os resíduos das estações de tratamento de efluentes. Isso depois muda, um pouco mais adiante, já em 2017, quando é possível fazer o aproveitamento também dessas fontes para a produção de biogás. Claro, esse biogás devidamente purificado nos moldes da própria resolução ANP de 2015, ANP 8, que traz as condições de intercambiabilidade com o sistema da rede de gás natural. A política estadual de biometano do Rio Grande do Sul, ela focou especificamente no tema biometano. Está em estudo agora uma revisão dessa política que vai permitir também olhar outras formas de aplicação, olhando também maior incentivo para a produção não só do biometano como política, mas o próprio biogás, que é o biometano antes da sua purificação, da sua filtragem. Porque tem uma série de aproveitamentos em que eu posso fazer investimento para a produção de biogás, principalmente para aproveitamento térmico, e que eu posso dispensar a purificação, o refino desse biogás. Portanto, com custos de investimento muito reduzidos. Ainda, o RenovaBio, que é muito recente, que é agora do final do ano passado, que traz, então, dentro do âmbito da política energética nacional, as oportunidades de investimento em formas de energia renovável. É muito importante porque no tema biocombustíveis, e aqui biometano pode ser classificado dentro desse mesmo escopo, vai permitir, então, uma ampliação a partir do RenovaBio da produção. No Rio Grande do Sul, em 2016, começou um trabalho da matriz produtiva dos biodigestores. Esse trabalho foi iniciado na região de 3 de Maio, na CETREM, com o objetivo de desenvolver não só a tecnologia de biodigestores no Rio Grande do Sul, mas a cadeia industrial como um todo, que é o mesmo esforço que nós do Senai, pela Fiergs, também o APL automotivo, metal mecânico automotivo da Serra Gaúcha, que tem lá na sua estrutura um grupo de trabalho de energia, petróleo e gás, coordenado pelo nosso amigo professor Cassol, e que traz aqui uma oportunidade de desenvolvimento da cadeia industrial. E é esse o objetivo que a gente está trabalhando muito fortemente nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul, e a matriz produtiva dos biodigestores, através desse trabalho colaborativo que aconteceram dezenas de audiências públicas, reuniões técnicas de grupos de trabalho, que levaram à produção de um projeto de lei, a elaboração de um projeto de lei, que foi protocolado na Assembleia Legislativa agora, ainda no ano passado. E o objetivo que, a partir dessa regulamentação legal para a matriz produtiva, a gente possa obter maiores subsídios, principalmente na parte dos subsídios fiscais, para viabilizar a cadeia como um todo. Agora, para chegarmos adiante, nós precisamos constituir uma série de passos. Então, a rede de apoio para que isso aconteça começa, logicamente, nos governos, tanto federal como estadual, na consolidação, no aperfeiçoamento desse marco legal, que ainda precisa ser muito aprofundado. As entidades representativas, a partir da sua articulação, também têm um papel muito importante. E, muitas vezes, esse papel fica no segundo plano, ou falta iniciativa, falta uma visão do que é necessário, mesmo com todo o esforço que a Biogás está fazendo hoje para tornar mais difundida a oportunidade da produção do biogás. E encontramos aqui, nas organizações cooperativas, como a Alcergas, aqui no Rio Grande do Sul, um eco muito importante que está fazendo um trabalho com as cooperativas de produção agrícola e também de proteína animal aqui no estado do Rio Grande do Sul e também toda a região sul. Universidades, institutos de tecnologia, escolas profissionalizantes também são importantes
para a formação também da mão de obra, porque hoje é uma lacuna muito grande aqui no Brasil da capacidade técnica tanto de projeto, de instalação, fabricação, produção de equipamentos para isso. A indústria precisa avançar muito. E então encontramos aqui um dilema, nós vivemos um dilema hoje. Não existe o mercado porque a indústria não tem condições de produzir. A indústria não se desenvolve porque o mercado não se desenvolve. O ciclo virtuoso ele tem que ser construído. E a gente está trabalhando para isso, e essa oportunidade de trazermos aqui, nesse painel, com a presença de vocês, a divulgação desse trabalho, acho que é uma oportunidade muito valiosa que pode agregar esforços também de todos os engenheiros aqui do Rio Grande do Sul. Algumas ações que a gente está trabalhando hoje é uma divulgação, um trabalho de bastidores para divulgação da potencialidade do uso do biogás como fonte energética, da produção do biogás. E, para isso, esse evento é uma das coisas que a gente procura fazer. Estamos trabalhando também com essa articulação institucional, através, inclusive, de fóruns permanentes de discussão que estão hoje já acontecendo aqui na região sul do Brasil, principalmente. E a capacitação profissional do Senai, eu estou fazendo um recorte aqui, falando um pouco dessa nossa instituição, que tem como objetivo também de ajudar a desenvolver, via Federação de Indústrias, a indústria gaúcha, que já existe, que está aí produzindo, está vendendo equipamento, mas ainda de uma forma muito pequena frente à potencialidade do mercado que está aí identificado. Então, o Senai tem um papel também a cumprir como entidade de formação de mão de obra, de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e para isso a gente tem aí acordos de cooperação internacional, principalmente com a Alemanha, através da GIZ, que é a Agência de Cooperação da Alemanha. Nós temos transferência de tecnologia em biogás para as equipes do Senai no Brasil inteiro. Isso está em andamento já há vários anos. Nós estamos trabalhando na nossa capacitação dos docentes. Nós estamos elaborando plataformas também de cursos para a área. E não é só do Senai que está acontecendo isso, né? Por exemplo, o Centro Internacional de Biogás, Energias Renováveis do Paraná, que está sediado dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, o CI Biogás, também tem vários cursos que está oferecendo já para toda a sociedade. Nossa equipe também está sendo qualificada e já está atuando em consultoria e em serviços metrológicos de ensaio e calibração com laboratórios acreditados no Inmetro. Logicamente, a busca de projetos de financiamento para isso sempre é uma constante, da mesma forma como na universidade, como foi aqui relatado. E esses recursos são escassos. Infelizmente, hoje, pesquisa no Brasil não encontra eco, né, nos nossos governantes, e nós precisamos encontrar soluções para isso. Agora, o que a gente vem fazendo de forma prática, né? Começando um pouquinho do passado, olhando para o hoje, olhando para o futuro. O que nós conseguimos identificar como uma ação que pode agregar valor é a difusão, é a divulgação dessa tecnologia através de fóruns, de seminários. Aqui nós temos um foco muito voltado para energias renováveis e com um pequeno recorte para o biogás que a gente está trazendo hoje aqui. Por isso, aqui o nosso painel, nosso painel de engenharia, é um momento também muito valioso para a gente divulgar. Vai acontecer agora, já em outubro, o Fórum Anual de Biogás da Abiogás, que sempre acontece lá em final de outubro, em São Paulo. Está acontecendo agora, semana que vem, já vai acontecer no CI Biogás, lá no Paraná, no Parque Tecnológico de Itaipu, o 10º encontro da rede Biolac, que tem um foco muito voltado para a área agrícola, mas que tem toda uma vertente aí também voltada para a tecnologia de biogás. O Sigera acontece em maio do ano que vem, organizado pela Embrapa, em Santa Catarina. Vai acontecer no próximo ano em Florianópolis, em maio, tá, inclusive com a oportunidade de trabalhos abertos para inscrição até final de outubro, final de novembro, e vai acontecer em 7 a 9 de maio em Florianópolis. Agora, recentemente, em junho, nós tivemos o Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano,
que é uma iniciativa que nasceu por uma demanda lá no início da própria Sulgás, de levar essa informação, de desmistificar e de reconstruir a credibilidade dos sistemas de produção de biogás, contando aqui uma história muito conhecida, talvez, de vocês, alguns de vocês pelo menos, que é um fracasso no passado aqui no Brasil, no sul do Brasil principalmente, na época dos créditos de carbono, né, quando começou, nos anos 70 e 80, investimento para a produção de biogás, e que, por falta de assistência técnica, de peças de reposição, de conhecimento das culturas, dos diferentes micro-organismos dentro dos biodigestores, houve uma queda de produção dos biodigestores que foram instalados, e muitos deles foram abandonados por falhas tanto no suporte técnico como na manutenção básica. E esse sistema, esses problemas, eles não podem se repetir mais. E para isso existe toda uma rede hoje de apoio também de empresas que estão aí se preparando para poder fazer o fornecimento. O primeiro fórum foi em 2017, foi um fórum estadual que aconteceu na Universidade de Caxias do Sul. Foi organizado naquela ocasião pela própria Universidade de Caxias do Sul, pelo nosso Instituto de Petróleo, Gás e Energia, e também pela PL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, através do seu grupo de trabalho de energia, petróleo e gás. Agora, nesse ano, nós tivemos o segundo fórum, que assumiu o nome de primeiro, porque foi o primeiro sul brasileiro, envolvendo entidades de todos os 3 estados do Sul, que aconteceu em Foz do Iguaçu, agora início de junho, e já está definido para o próximo ano o segundo Fórum Sul Brasileiro, que vai acontecer em Chapecó, lá no início de setembro do ano que vem. Então, ele já está sendo organizado, e sempre é um momento importante para a gente poder trazer tanto a indústria, como as entidades de pesquisa, as entidades de fomento e as entidades representativas do setor, tanto do agronegócio, como também do próprio foco do biogás e biometano, para esses eventos. Nosso objetivo é que a gente possa agregar esforços, e para isso é muito importante a participação dos engenheiros. E convidamos aqui o Sindicato dos Engenheiros também se envolver nesse processo. Nós acreditamos que existe um potencial, e ele está medido já, muito grande para desenvolvimento de novos negócios. Isso exige, logicamente, como eu já disse antes, uma atuação integrada, uma atuação em rede, e que a gente está desenvolvendo e construindo isso através de todas as organizações, tanto industriais como também de cooperativas, para que a gente possa desenvolver de uma forma bastante consolidada uma cadeia industrial que vai permitir geração de energia firme e segura através do aproveitamento de resíduos que hoje são considerados, inclusive, como poluentes do meio ambiente, porque excesso de geração de resíduo animal também cria problemas na área ambiental. É isso. Agradeço a todos pela sua atenção. Muito obrigado.